Olá, mais uma vez, alunos do curso básico de Teologia do CTEPB. Vamos para a penúltima matéria desse curso básico, a saber, hermenêutica. Vamos estudar um pouco da hermenêutica agora, né? Espero que as outras aulas tenha sido de bênção, esclarecimento, uma teologia não complicada, mas descomplicada, né? Vamos para a hermenêutica. Oramos ao Senhor. Bendito és tu, Deus, Rei de todo o universo. Senhor, reinas e vive para sempre. O teu reino é sempre eterno. Os reinos daqui da terra têm seus tempos, suas durabilidades, mas o teu reino, meu Deus, não tem fim. É de geração a geração, é pelos séculos dos séculos, da eternidade da eternidade. Senhor, é no nome de Jesus Cristo, Pai querido, que graça te dou, em nome de Jesus Cristo, Filho amado. Espírito Santo, faz parte, vem abrilhantar, vem iluminar a mente do aluno, em nome de Jesus, vem trazer inspiração, revelação para essa aula, para essa matéria hermenêutica. Todos os ouvintes do canal de YouTube que sejam impactados, edificados por esta palavra em nome de Jesus. Hermenêutica está aí na sua apostila, hermenêutica bíblica, né? E alguns conteúdos programáticos que vai ser abordado. A gente vai ter aqui uns 17 temas. Quero já de primeira instância passar para você. Você está com sua apostila aí, você vai abrir. Essa apostila está muito bem elaborada, muito bem explicada. Vou só aqui trazer conteúdos a mais, para mais abrilhantar o seu conhecimento. Mas a apostila, se você ler cuidadosamente, você vai ver que está bem elaborada, bem explicada, na verdade. Então, os conteúdos que a gente vai estudar, primeiro, a importância da hermenêutica. A hermenêutica é de extrema importância para a vida do pregador e do leitor bíblico, do estudioso bíblico. Sem hermenêutica, a gente não vai a lugar nenhum. Vou esclarecer mais para frente. A linguagem bíblica, terceiro, regra de interpretação, né? E essa regra, posso aqui pluralizar regras de interpretação. A gente vai da primeira regra à quinta regra, tá certo? E no parágrafo 9, paralelos de palavras, paralelos de ideias, paralelos de ensinos gerais, linguagem figurada, retórica, metáfora, prosopopeia, parábola e hebraísmo. Isso são os tópicos que iremos estudar com clarecimento. A primeira coisa que eu quero salientar aqui aos alunos e aos ouvintes que vai ouvir, vai assistir, a introdução. A hermenêutica bíblica, ela abrange a relação dialética que visa substancializar o significado dos textos, né? Significado dos textos bíblicos, para aproximar aproximar o mesmo da realidade fática, na qual se vislumbra o esclarecimento por meio da Bíblia. A hermenêutica bíblica utiliza-se de outros princípios comuns aos demais tipos de hermenêutica, como, por exemplo, a hermenêutica jurídica, que segue os princípios da inegabilidade do ponto de partida e da proibição do non niquete. Em verdade, a hermenêutica bíblica não deve se afastar dos textos bíblicos, e como não. Então, vamos aqui rapidamente, aqui a gente vai usar a Bíblia Sagrada, tá bom, irmãos?
alunos, certos? A hermenêutica, ela vem de um termo grego, hermeneu. Literalmente significa interpretação. Dentro do conceito bíblico, e nos textos bíblicos, com muita importância a hermenêutica. Por exemplo, a gente vai na primeira epístola de Paulo, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12 e o versículo 10, nós vamos encontrar uns dos tantos significados da hermenêutica. Por exemplo, abra aí a sua Bíblia Sagrada em 1 Coríntios, capítulo de número 12, do versículo 10, vai falar dos dons espirituais, né? Então vamos esfolhear as páginas sacras das Escrituras para você entender melhor. 1 Coríntios capítulo 12 e o versículo do número 10, que está escrito: e o outro, a operação de maravilhas, falando dos dons espirituais, né, que é dado à igreja. E a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outros a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Então, nós vamos encontrar aqui a hermenêutica aqui, interpretação, hermenêutica no seu sentido bíblico, a primeira definição, interpretação, né, gente? Ou interpretar, tá bom? A gente vai ver outra passagem bíblica, Marcos capítulo 5 e versículo de número, nós encontramos a palavra aqui, hermeneu, né? Em 1 Coríntios 12, 10. Em Marcos 5, 41, nós vamos encontrar também a seguinte forma, para você entender como temos que usar a hermenêutica, né? Vou já dar a definição definitiva da hermenêutica para você, tá certo? Então, Marcos capítulo 5, versículo 41, a gente vai encontrar aqui, quando Jesus vai à casa do príncipe da sinagoga, Jairo, né, que ressuscita a sua filha. Jesus vai usar um dos idiomas da Bíblia, o aramaico. Aqui no Novo Testamento Jesus vai usar o aramaico, ó. Assim, aí, tomando a mão da menina, disse-lhes, foi Jesus, Talita cum, ou cum, como queira chamar, que traduzindo é, menina, te digo, levanta. Então nós temos aqui outra definição dessa palavra etimológica, hermenêutica, que é a tradução, o traduzir. Então o primeiro, lá em 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 10, a parte C do versículo mais ou menos, a gente vai ter a palavra ali, interpretar, né? Então, interpretar, não é isso? Então, veja aí, né, o dom de interpretação de línguas. A gente vai ter a palavra ali, interpretar. E aqui em Marcos nós vamos ter a palavra traduzir ou tradução. Ali o escritor Marcos, ele traduz, que quer dizer, Talita cum, levanta, menina, né? Então nós temos aqui a palavra traduzindo, que quer dizer, que é menina, a ti te digo, levanta. Então, nós temos aqui a primeira, interpretar, ou interpretação, né? E no segundo texto bíblico, Marcos capítulo 5, versículo 41, traduzir ou tradução. Nós vamos ter outra passagem bíblica que está lá em Lucas, capítulo de número 24, versículo de número 40.
46, mais ou menos, tá certo? Vai abrindo a sua Bíblia aí para você entender, a gente usando aqui o significado da hermenêutica, alguns significados. Espero que você esteja entendendo, espero que estou sendo bem esclarecido para você sem complicar. Então eu preciso da hermenêutica para traduzir a Bíblia. Marcos precisou da hermenêutica, como lá em Coríntios também, da hermenêutica para traduzir, para interpretar, a Bíblia. Nós vamos adentrar mais adiante sobre isso. Marcos 24, 46 mais ou menos, 45. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes, disse Jesus, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. Jesus não ressuscitou em 3 dias. É importante salientar isso, já que é estudo, já que é curso, né? Jesus não ressuscitou 3 dias. É interessante fazer essa distinção, distinguir terceiro dia e 3 dias. Se fosse com 3 dias, como Jesus é 100% homem, começa na sexta-feira, então nós tínhamos sexta, sábado, sábado seria o primeiro dia, domingo o segundo e o terceiro dia na segunda. Então Jesus só se ressuscitaria na segunda, Jesus ressuscitou no domingo, que é o terceiro dia. Então o primeiro dia segundo dia e terceiro dia, né? Então fica bem claro, foi no terceiro dia, não em 3 dias. Primeiro dia sexta, segundo dia sábado e terceiro dia domingo. Jesus ressuscitou no domingo, certo, gente? Informação aí para você colocar aí, colocar mais um conhecimento a mais, tá certo? Então foi o terceiro dia, não foi em 3 dias, o terceiro dia. Senão, se fosse em 3 dias, contaria do sábado, e o sábado seria um dia, domingo 2 dias e segunda 3 dias. Então conta de sexta, primeiro dia, sexta-feira, segundo dia, sábado, terceiro dia, ele ressuscita. Bom? E pronto, Jesus aqui, ele está, aqui aqui vem o termo da hermeneuse, vem o termo hermeneuse, ele explica. Então nós temos aí interpretar, ou interpretação, né? A hermenêutica, tradução, ou traduzir, lá em Marcos 5,41, e aqui em Lucas, Jesus está explicando para os discípulos, tá certo? Nós temos esses termos aí, né? Pois bem, gente, a gente vai ver aqui e não tem como eu falar da hermenêutica e não falar da exegese. Tem também a exegese, tá certo? Tem a exegese, certo? Então, a exegese é uma proposição também grega, que é ex, que indica um movimento de dentro para fora. E o verbo é recomai, que significa eu conduzo, de dentro para fora. A exegese, ela tem a sua inimiga, que é a exegese. Perceba que tem o i aí separando tem um i aí, exegese. E a exegese não tem. E o que é exegese? Que é de tirado de fora para dentro. A exegese é de tirado de dentro para fora, e a exegese de fora para dentro. Então eu não posso trazer fatos de fora para dentro da Bíblia.
né? Então é mais ou menos por aí. A gente vai explicar melhor no médio, em outros cursos aí, tá certo? Então a exegese em si, a exegese é o estudo cuidadoso e sistemático das escrituras para descobrir o significado original do que foi pretendido. A exegese é basicamente uma tarefa histórica. É a tentativa de escutar a palavra conforme destinatários originais devem tê-la ouvido, descobrir que era a intenção original das palavras da Bíblia. Então, mais ou menos por aí, amados, né? Essa parte. Então, a hermenêutica, como está aí, sua importância para o estudioso bíblico, para o pregador. Eu tenho que conhecer a hermenêutica, a interpretar os textos, né? Preciso da hermenêutica, da exegese, né? E para mim dizer que o texto é aquilo que está falando, então a Bíblia não é assim, eu acho, eu penso, é minha ideia. Então, para mim interpretar a Bíblia ela interpreta a si mesma, não vamos ver isso mais para frente. Eu preciso da hermenêutica, da regra da hermenêutica, a ciência que interpreta a Bíblia, da exegese, né? E do texto, do contexto, da cultura, do costume, da tradição daqueles povos, que o escritor quis falar, quis transmitir, quis dizer, né? Um pano de fundo. Eu preciso também usar algumas coisas extras bíblicas, porque a Bíblia ela não pode ter a explicação assim de alguns textos que eu vou falar. Por exemplo, quando Paulo fala assim, eu saúdo os irmãos com ósculo santo. A Bíblia não vai dizer o significado. Além da Bíblia, eu tenho que ter uma Bíblia, eu tenho que ter algumas Bíblias de estudo para mim trazer mais informação, eu tenho que ter um dicionário bom para aquela palavra que tem na Bíblia, que a Bíblia não vai traduzir aquela palavra, porque é muita coisa a Bíblia, né? Se, por exemplo, se fosse para registrar os milagres de Jesus, foi 35 milagres de Jesus, está catalogado, inserido na Bíblia. Se fosse para registrar, não caberia na Bíblia os milagres que Jesus fez. E tem passagem bíblica para isso, pastor? Tem sim. João, capítulo 20, né, o Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, né, no capítulo 20, para você ver. Se fosse para que diz assim, capítulo 20 e o versículo 30. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Não dá para registrar tudo, né? Não tem como registrar tudo. Então preciso desses materiais, né, que ajudam a entender algumas palavras que não estão bem esclarecidas na Bíblia, tá certo? A Bíblia não contém erros, a Bíblia é 100% inerrante, infalível, inefável, imensurável, imutável. A Bíblia é a palavra de Deus. O que há na Bíblia é erro dos tradutores, o erro de tradução, tá bom? Então veja, e aí no capítulo 21 do mesmo livro, e o versículo 25, ele vai dizer assim: há porém ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda no mundo todo poderia conter os livros que escrevesse. Ele diz amém. Então em todos os livros das bibliotecas que tem, não caberia os milagres que Jesus fez durante o seu ministério, que teve a durabilidade de 3 anos e meio. Então a importância da hermenêutica, para mim. Então o Paulo vai dizer, eu saúdo os irmãos com ósculo santo. Então, se eu não souber o que é ósculo, vai ser difícil de interpretar. Então eu tenho que buscar ajuda. Eu tenho que ou ter uma Bíblia de estudo, ou eu tenho que ter um dicionário. Eu vou buscar essa palavra ósculos. E o ósculo santo, se você pesquisar, ósculo significa beijo, né? Então veja que ali era um costume, uma tradição dos judeus. Eles se cumprimentavam beijando um rosto um do outro. Tá vendo? Era um costume.